Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui no episódio do Coach Flow. Estou com uma pessoa super especial que tive o prazer de conhecer, Diana Mattiasi, apresentadora, comunicadora, mestre de cerimônia e agora empresária, né amiga? Empresária, feliz da vida, tudo isso, um pouco de cada. Muito obrigado por aceitar meu convite, estar aqui. Esse espaço aqui é para falar sobre empreendedorismo, sobre negócio, então você está no seu ambiente aqui nesse momento. Me conte um pouquinho sobre você, então vamos sua história. De onde veio, gaúcha baiana, viu, gente? Exatamente, gaúcha baiana soteropolitana com um título, porque eu tenho o maior Teu título, orgulho, sim. Recebi sim. 19 de dezembro de 2023. De carteira assinada aqui da Bahia. Isso, na Câmara de Vereadores, a primeira do Brasil. Olha aí. É isso. Olha, eu fiz jornalismo, mas eu quero começar com o antes, porque eu já venho numa família de vendedores. Meus avós, tanto por parte de pai como parte de mãe, tinham venda no interior do Rio Grande do Sul, né? Aquelas vendas que vende de tudo mesmo, né? Chamada quitanga aqui. E lá no sul fala bulicho. Bulicho? Na loja de meu avô paterno, era a diversão de minha vida. Eu e minha prima, a gente brincava de vender. Ele vendia de botão, tecido, a defensivo agrícola, semente, porco vivo, tudo. Ou seja, tudo. Eu quero, eu acho. Exato, tudo tinha lá. E a nossa diversão era brincar na loja. A gente pegava os cadernos, tinha caderno para vender, tinha mamadeira de vidro. E aí a gente botava preço em tudo e meu avô deixava, né? Meu avô e minha avó deixavam a gente fazer aquela bagunça. Então eu já gostava da venda lá desde pequenininha. Meus pais também vendedores natos, autodidatas. Meus pais começaram a vida deles, minha mãe era professora e meu pai trabalhava na prefeitura de São Leopoldo, essa cidade onde eu nasci, mas eles logo passaram a trabalhar na Pierre Alexander Cosméticos e eles eram coordenadores de 4 cidadezinhas. E aí eles foram promovidos e por isso que a gente veio para Bahia. Eles viraram diretores dessa empresa, Bahia, Sergipe, Alagoas e Norte de Minas. Bacana. Então eu cresci vendo meus pais sempre fazendo reuniões onde eles estimulavam as vendedoras e tal, ensinavam os segredos da venda, faziam reuniões motivacionais e eu sempre ajudei. Então sempre gostei disso. Passei anos achando que o meu sonho era ser médica, tentando fazer medicina, não passei no vestibular, beleza, virei a página, fiz jornalismo. Para mim, a comunicação e ser comunicadora nada mais é do que ser vendedora. Você vende aquilo que você faz. Como é que eu vou convencer uma pessoa na rua a dar uma entrevista se eu não vender o meu trabalho para ela? Tem que vender com sorriso, com carisma, tem que chegar a esse nível aí. A comunicação e a venda, elas estão sempre interligadas. E aí eu passei anos, né, fazendo... Então eu fiz faculdade aqui, na Jorge Amado. Aí estagiei, assim, passei pela Rádio Sociedade, primeira rádio do Brasil, passei pela TV Record como estagiária, passei pela TV Aratu como estagiária. Lá na Aratu coincidiu com a minha formatura, virei repórter lá, e aí eu mal tinha começado lá a minha carreira de repórter. Na época, Roberto Appel, diretor da TV Bahia, me ligou: Guria, eu quero trabalhar contigo, que ele é bem gaúcho. É gaúcho também? Ele é. Aí agora... Interâneo. Exato, aí saiu o Appel, entrou Eurico e agora a Ana Raquel, 3 gaúchos. E agora a Ana Raquel tá indo para Minas e vem um baiano, Cristiano Caldeira, que foi meu chefe na TV Aratu. Pô, que bacana. E aí eu fiquei 11 anos na TV Bahia, né? E na TV Bahia, de fato, eu aprendi muito. Sim. Muito sobre, não só sobre comunicação e ser comunicador e ser jornalista, mas eu aprendi muito de Salvador, da Bahia. Aprendi muito sobre economia, sobre saúde, sobre tudo. E aí meu ciclo se fechou ali. E aí, coincidentemente, uma amiga minha que tem essa marca que eu tô vestindo hoje, que é a Zoe, ela me chama para ser sócia dela. Então as coisas foram acontecendo assim muito organicamente. E nessa fase da vida de empreender, já era um desejo seu ter que estar para a parte do comércio mesmo, da venda, que já está entranhada na sua vida, né? Esse desejo, já que veio de forma orgânica, quando apareceu essa oportunidade, você quis abraçar de forma rápida ou você esperou o tempo certo? Olha só, é engraçado isso e eu acredito muito nessa coisa da energia. E eu acho que quando a gente se movimenta para alguma coisa, o universo ele retorna. Sim. E aí eu passei por uma fase bem complicada no passado. Eu tive ansiedade, eu estava muito perto de cair numa depressão, então eu fui buscar ajuda
com um psiquiatra, com um psicólogo. E aí o meu psicólogo, numa sessão, assim, eu falava para ele, eu disse, eu tô muito cansada do meu trabalho. O jornalismo, ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo jornalismo de TV e de rádio. Eu acho que a gente chega muito na casa das pessoas mesmo. As pessoas têm uma relação muito próxima com a gente e isso me encanta. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba absorvendo muito sofrimento. Sim. Porque a gente mostra muito sofrimento. E por mais que você tente se proteger e se blindar, não dá para fazer isso 100%. É energia, né, amiga? É energia. Então, isso estava me incomodando e estava contribuindo para a minha crise de ansiedade e tal. E aí o meu psicólogo falou assim, Giana, vamos pensar numa coisa hipotética. O que você, se você pudesse agora escolher algo para a sua vida, o que você queria? E aí eu falei para ele assim, olha, hipoteticamente, eu tenho uma amiga minha que eu adoro o trabalho dela. Ela tem uma empresa, uma marca de roupas, e ela e a sócia dela conseguiram ganhar o exterior. E elas estão conseguindo participar de feiras no exterior, e elas colocam as roupas que elas produzem em lojas. Elas já estão no Egito, nos Estados Unidos, em vários países, em vários estados dos Estados Unidos. Já estão em alguns países da Europa. Enfim, eram 20 e tantos países. E eu acho o máximo isso, eu queria muito trabalhar com vendas, com roupa, eu adoro essa coisa da mulher se sentir bem e tal e coisa, mas a sociedade delas é fechada, então é só um sonho mesmo, né? É só um sonho mesmo. Aí ele falou assim, ó, é importante você saber o que você quer, e agora a gente vai tentar construir isso. E isso eu joguei lá atrás, 7 ou 8 meses depois, vem a minha amiga, essa. Gi, como é que você tá? Tudo bem? Olha, eu desfiz minha sociedade e agora eu tô querendo ampliar a Zoe. Você não quer ser minha sócia? Olha. Eu disse, Nessa, você não vai acreditar, amiga. Poxa, eu falei há poucos meses de você, amiga, que eu admiro demais. Eu quero. Aí pronto, aí já começamos a organizar tudo. É claro que primeiro eu fui me organizando, mas eu não poderia ficar divulgando a minha marca estando na TV Bahia, eticamente isso não é correto. Mas aí eu fui me movimentando para isso, aí coincidiu não, né? Trabalhei e tal, e agora, no fim do ano, a TV Bahia, né, passando por algumas mudanças e tal, e foi possível que a minha demissão acontecesse. Pô, que bacana, que foi de forma plena, né? Natural, foi bem bacana, as portas abertas, aquela coisa toda. Foi muito bonita a minha demissão, assim. Meus colegas fizeram questão de falar de como eles gostam, né, de trabalhar comigo, de como eles gostam de mim como pessoa. Então eu saí, assim, com a sensação do dever cumprido, que eu tinha feito a coisa certa e que eu tinha deixado um pouquinho um legado, né? Um legado legal, assim, bacana. Uma coisa boa. Isso me deixou bem, bem feliz mesmo. E vocês veem que a importância, né, do que ela vinha passando, aquela angústia, princípio de depressão, e ela identificou isso no começo, né? Que facilitou procurar um profissional que deu aquela orientação, deu start para onde ela apontar, que era um desejo que estava dela, de trabalhar na área de vendas, ter uma sócia. Isso é importante, eu acho, falar. Eu acho que a gente sempre que puder pode falar disso. E, inclusive, a última coisa que eu fiz na TV Bahia foi uma série sobre saúde mental. As pessoas, a gente está em 2025, quase 2026, as pessoas ainda carregam um estigma muito grande quando a gente fala de doença mental. As pessoas têm medo de procurar ajuda, têm medo de ir para um psicólogo, acham que isso é coisa de luxo, de gente que tem dinheiro. E eu nem vou romantizar isso, eu sei que é bem difícil pelo SUS, né? Você conseguir o tratamento gratuito, mas você tem que buscar alguma forma de ajuda, porque é muito difícil sair disso sozinho. E é o que eu falo sempre, as pessoas têm medo de falar que tem ansiedade ou depressão. Vergonha, né? Vergonha. Mas se você tem pressão alta, você não tem vergonha de dizer que tem pressão alta. Sim. E você toma remédio todos os dias. Se você tem diabetes, você também vai ter que buscar um tratamento. Então, por que ter tanto medo de falar, não, eu tenho ansiedade, eu estou me tratando. Aí eu comecei a falar disso nas minhas redes sociais. Eu fiquei impressionada, porque a quantidade de pessoas que vêm falar comigo até hoje, né, e eu continuo falando sobre isso, é impressionante. Jéssica Serra passou por também passou por fase isso, aí também, né? Exatamente.
Isso é um mal que, infelizmente, como ela falou, nesse século, acaba atrapalhando a vida de muita gente por conta desse preconceito de não procurar ajuda, muitos por conta financeira e outros por conta do medo, da vergonha, que não pode acontecer isso. E ter vozes ativas como a sua, e ter experiência, infelizmente, ter passado por isso, ajuda muita gente. Que se identifica, se associa com aquilo ali. Poxa, se ela passou, conseguiu avançar, vai conseguir me ajudar, de certa forma, a procurar um profissional para estar seguindo em frente. E seguir em frente é o grande momento, né? Você começa a projetar e por aí vai. Nesses passos agora da sua nova empresa, da sua nova jornada, o que é que você está pensando aí para 2026? Me conte aí. Eu tô agora sim ansiosa de uma forma boa, positiva, né? Mas assim, essa marca, né, a Zoe, é uma marca de roupas de linho feita para mulheres. Sim. Por sinal, eu vi os looks que você estava usando nesse evento que a gente se conheceu pessoalmente. Lindo demais. Cada dia... Ai, muito obrigada. Eu fico feliz. A ideia, para mim, as coisas têm que ter um propósito. A Zoe não é uma marca de roupa para mulher, como todas as marcas, né? Para mulher ou para homens, enfim, são marcas. Mas o que que eu diferencio? Por que eu me identifico com ela? Primeiro, a gente tem um grupo de costureiras, todas mulheres, todas chefes de família. Então, a gente emprega muitas mulheres. A turma do marketing é a Laura, uma querida que faz o nosso marketing. Bacana. Nós somos 4 sócias, então a Nessa é a fundadora, é a que pensou tudo. Todos daqui de Salvador? Não, são do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Aí tem a Luísa, eu e a Flávia. A Flávia é incrível, é fotógrafa também. Sim. Ela trabalha com isso, ela que faz toda a nossa campanha. Por isso que eu vi aquele Instagram bonito. Então, aquelas fotos todas são da Flávia. Ela é agora a nossa diretora artística, então ela está criando os nossos looks. Então, nós somos uma empresa essencialmente feminina e a gente está buscando cada vez mais roupas que se adaptem ao corpo da mulher. A gente quer que as mulheres se sintam bem. É magra demais, é gordinha... É mais ou menos, tem mais peito, tem mais bunda, tem mais quadril, mas ela vai se sentir bem usando as nossas roupas. Essa é a ideia, que as pessoas se sintam bem, que as mulheres se sintam confortáveis usando a nossa roupa. O que eu observei na linha dessas roupas é o empoderamento, que traz o empoderamento, eu vejo aquela coisa luxuosa, porém com vigor. A mulher com empoderamento, bem vestida. Que a palavra empoderamento foi distorcida ao longo desse período, né? Que infelizmente foi para uma classe que começou a botar a bunda na rua, coisa que eu não quero dizer, mas isso que eu vejo empoderamento. A mulher bem vestida, onde chega ali, mostra o seu potencial, o seu power. Forte, independente. Roupa é atitude. Isso. Eu até falo isso, até vamos falar um pouquinho disso, mas eu dou um curso também, dou curso de oratória, de media training, e esses dias eu estava dando um curso até no Iberostar. A gente estava falando, eu e uma amiga, Amanda, ela fala da parte de programação neurolinguística e eu falo dessa parte de comunicação, de oralidade, de oratória. E aí, nisso eu falo também da vestimenta. A roupa, ela é tão importante quanto a fala, é tão importante, né, quanto os gestos, então tudo comunica. E quando eu falo roupa, eu não estou falando de marca, de coisa fútil, não. Eu falo assim, eu para vir aqui hoje, eu pensei numa roupa, eu tive um cuidado e eu acho que isso transparece, então é o meu cartão de visitas. Claro. Né? Como se fosse um sorriso, né? Exatamente. A pessoa acaba tendo aquela identificação e, tipo assim, como eu te falei, a marca que você está representando, visualmente, quando eu vejo a rede social dela, já me diz tudo. A mesma coisa quando você está vestido, né? Quando você chega lá representada pelas suas vestes, pela roupa, tudo daquela forma. E isso também, agora essa sociedade da Zoe, eu consigo fazer outras coisas, porque eu não quero sair da comunicação. Eu adoro comunicar. Né? Meu pai e minha mãe, eu me vejo desde criança, todo mundo falando, Giana, pelo amor de Deus, você fala pelos cotovelos. Eu falo muito. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de conhecer gente, né? Não à toa a gente se conheceu lá. Porque eu acho bacana, você troca experiências, você troca vivências. Sempre há um ganho
quando você conhece alguém, né? Cada pessoa tem uma história. Exatamente. E as histórias enriquecem. Exato. E aí eu quero continuar nessa área da comunicação. E eu gosto de cursos, eu adoro apresentar. Então, mestre de cerimônia é uma coisa que eu amo fazer. Esse onde a gente se conheceu, eu adoro fazer essas coisas, porque você tá lá apresentando ou uma empresa, ou um evento, ou uma premiação, tantas pessoas ali que estão vivendo, né, aquele momento, eu acho isso muito bacana. E esses cursos também. Quando a gente ensina para as pessoas alguma coisa, a gente acaba sempre aprendendo um pouquinho. Como eu te falei, né, no curso, na convenção que nós fizemos juntos. Eu estava lá apresentando, mas foram tantas palestras incríveis que teve um conhecimento tão grande para mim. Um psicanalista, um economista, um especialista de política. Então, a gente aprende tanto e essa é a magia da comunicação. Pois é, tem que estar aberto às trocas, né? Você está apresentando o cara ali, mas está ali também para aprender junto com ele. Muito bacana. Me conte um pouquinho essa parte sua de mestre de cerimônia, já que você vai... E o curso também de oratória, né? Você já estava fazendo esse curso antes, ou vai potencializar paralelo à sua empresa de... É bacana porque quando você trabalha num veículo como a TV Bahia, essa visibilidade te coloca em muitas coisas. E o mestre de cerimônia é isso, né? Você usa ali a sua imagem, a sua forma de se expressar para conduzir um evento, para conduzir uma premiação, para conduzir as palestras. Então eu gosto muito disso, é uma coisa que eu acho encantadora e eu já fazia enquanto eu estava na TV Bahia. Cursos também, eu já dava alguns cursos, né, de oratória mesmo. Afinal de contas, a gente é especialista em comunicação. Sim, claro. Então, a gente utiliza isso no nosso dia a dia, a gente fez faculdade, então a gente aprendeu muito as técnicas e utiliza todos os dias, então eu acho importante passar isso para frente. Então, eu já dava alguns cursos e agora, para 2026, a minha ideia é intensificar um pouco mais. Sim. Então, eu tenho essa minha amiga, que é a Amanda, que ela é especialista em RH, ela tem uma empresa de RH e PNL. Então a gente bolou um curso bem bacana. Quero conhecer a Amanda, viu? Exatamente, a Amanda é maravilhosa. Diga ela que ela está convidada a vir aqui. Vou falar com ela, a Amanda é uma pessoa, Amanda Alcântara, ela é fantástica. Pô, que bacana. Ela é da SIC RH. Ótimo. E ela então veio com essa ideia da gente fazer esse curso e nós estamos juntas nessa. Então a ideia é abrir turmas para 2026, 15 pessoas, 20 pessoas, onde a gente pode falar de PNL, onde a gente fala de oratória e onde a gente faz um pouco de prática também. Então a gente treina as pessoas a depender do tema. Se for vendedores, a gente vai treinar nessa área de vendas. Se for advogados, a gente treina nessa área mais de dar entrevistas, né? O advogado, às vezes, ele quer fazer um media training para falar em televisão, para dar entrevistas para o rádio. Então, a gente tem uma versatilidade grande ali dentro do curso. Pô, bacana. E, assim, eu conheço muitas empresas, principalmente na área de vendas, que eu atendo, acho que 70% das concessionárias vão falar na área de... Isso, verdade. E também tem um cliente na área de saúde, por aí vai. Um cliente desse, como é que faz para procurar vocês? Ele vem com o projeto, tô querendo fazer uma conferência de RH e querendo falar um pouquinho sobre comunicação com os meus colaboradores. Eles procuram você no canal direto, já tem o Instagram de vocês para isso? Como é que funciona? A gente não criou um Instagram próprio, mas pode entrar no meu Instagram, por exemplo, pessoal, no Giana MS, e aí lá entra em contato, a gente já conversa com a Amanda e tal, a gente já pode ver isso, ou na SIC RH, né, que é também o Instagram dela, e é facinho de entrar em contato e marcar alguma coisa. Pronto, show de bola. Então você que está procurando assim, potencializar a sua equipe, seus colaboradores na área de comunicação, vendas também, que aqui está uma vendedora nata, vocês já viram, né? Pode procurar a Diana, que é uma pessoa assim, excelentíssima, super simpática, gente, de verdade. No dia que conheci, fiz o convite, ela super top, estou numa fase de expansão, Bruno, veio a calhar. É, isso aí. Veio com esse sorriso aí, topou na hora. Viu? E o curso é bem dinâmico, sabe? É um curso bacana que a gente fica não só ali o falar é importante, claro, mas não é só a teoria, né? A gente coloca em prática, a gente dá uns truquezinhos para dar uma fortalecida na voz, para deixar a fala mais dinâmica, para os gestos não tomarem conta demais, como dar aquela disfarçada no nervosismo. Então, tem um monte de coisa bacana, né?
né? Truques da programação neurolinguística, Bacana. às vezes a gente utiliza o não, às vezes a gente utiliza o mas. Então isso pode, às vezes, atrapalhar a fala. Tirar o vício de linguagem, né? Tem muita coisa boa. Deixa eu perguntar, e nesse curso, ele está incluso algo de destravar a pessoa para as redes sociais? Tem alguma coisa nisso aí? Porque a gente vê que a dificuldade de muitos colaboradores em se expressar, porque se você não vende só no offline, vende também online. E muitos têm dificuldade em aparecer online por questões diversas, né? Consegue através do PNL. Com certeza. Quando a gente fala de oratória e PNL, a pessoa, quando ela começa a treinar e aprender isso que a gente ensina, ela vai destravando para tudo, né? Tanto para falar em público, às vezes a pessoa, isso já aconteceu tanto com a gente. Às vezes eu estava na rua para entrevistar um super especialista, um médico, ou um pesquisador, um advogado, uma pessoa assim que sabe tudo do assunto. Aí a gente estava conversando enquanto prepara a câmera e tal, a pessoa super desenvolta falando tudo. Quando soltava o rec ali para gravar, a pessoa travava e não conseguia falar e você sentia aquele nervosismo. Então, a gente consegue lidar com isso, né? Dar mais essa coragem, a fala para fora, não falar para dentro, não se encolher. Isso envolve postura, isso envolve uma série de coisas, né? E é isso que a gente trata no curso. Muito bacana. Eu observo muito, como eu gravo muitos eventos corporativos, event shows, essas coisas. A presença de palco, a presença de espaço é muito importante. Que a gente vê aquela pessoa quando fica... A gente viu naqueles dias lá, tinha palestrante que ficava mais acanhado. Tinha outros que tinham presença de palco, em circulação, tomar para si o ambiente, chamar a atenção para si, isso é super importante. Olhar nos olhos da plateia. Tem gente que fala olhando para cima. Como que você vai falar com uma plateia, com uma pessoa ou com a câmera do celular, olhando para outro lugar que não seja, né, a câmera, que não seja os olhos da pessoa? Isso tem que ter essa comunicação direta, né? Exato. Isso é muito importante. Dessa jornada sua pela TV, assim, me conte aí um caso curioso, engraçado, que a gente possa contemplar aí. Esse que mais marcou para você? Ai, tem tanta coisa que aconteceu nesses 11 anos de TV, assim. Teve uma vez que eu estava no ponto de ônibus fazendo uma entrevista, nem me lembro se era uma situação... Ah, lembrei. Era uma situação que era muito triste, que era de violência, então tinha acontecido um tiroteio ali naquela região, e aí eu cheguei no ponto de ônibus e aí tinha um senhor, assim, amigo, bom dia, o senhor está aqui esperando o ônibus, essa noite, quando o senhor estava dormindo, chegou a ouvir o barulho do tiroteio, aí ele, o pessoal falou aí que teve, aí mas e o senhor ouviu? Ele, não... Eu tava dormindo uma chuvinha gostosa e aí eu fui dormir e não ouvi nada. Tipo, como assim, uma chuvinha gostosa? A gente tá falando de tiroteio, né? Então... Pra ele é corriqueiro. Realmente, para quem mora na rua, vê de tudo, né? E, infelizmente, passa por certas situações que acaba sendo natural para ele, né? Acontecem muitas coisas, né? A rua, você tem que estar sempre preparado. E isso é uma coisa que a gente também fala no curso, né? Você estar preparado para a diversidade para o ao vivo, né? Você não sabe o que vem do outro lado, então o inesperado ali. Como é que você vai ter o jogo de cintura para sair daquela saia justa, né? Então, assim, são coisas que... A gente vê aqueles memes com o repórter, né? Que o cara vai perguntar e quando é um repórter, mas que nada, não sei o que lá, a gente larga aquele palavrão. Exatamente. Teve uma que a gente fez até uma tiarinha do carnaval também, que era todo ano é essa... Sim. Eu sempre vi você na chamada do carnaval, né? Ali, muito bacana e sempre vinha linda, maravilhosa, com alegórica também. Olha, carnaval é uma alegria de fazer. A gente trabalha muito, né? Carnaval é o período, assim, que eu acho que a gente mais trabalha e é pegado, porque você vai pro meio da rua, você vai pro meio dos trios, então sobe no trio, entrevista o artista, desce do trio, faz o povo fala ali naquela galera que tá aí, corre pra colocar o material no ar, e aí vai se posicionar pro ao vivo, então... Mas o carnaval, de fato, o carnaval de Salvador, eu sou apaixonada, eu nunca perdi um carnaval aqui em Salvador. Esse ano eu vou, pela primeira vez em, acho que uns 15 anos, eu vou poder só curtir o carnaval, porque eu sempre trabalhava e curtia também, né? Mas o carnaval de Salvador é uma loucura.
É, assim, um trabalho intenso, mas é muito gratificante, assim. Pô, que bacana. E ela, uma gaúcha baiana, perguntei aqui mais cedo pra ela, tem saudade lá do sul e ela... Não. Não. Vou lá, visito minha família, tal, beleza, mas eu quero voltar pra cá. Sua casa é aqui. É aqui. Pô, é aqui. que bacana, Não, viu? super... Desde o início, assim, quando passa aquele primeiro choque, né? Porque é um choque cultural. Sim. Quando você sai de um lugar como é o Rio Grande do Sul e vem morar na Bahia, tudo é muito diferente, né? As pessoas são diferentes, os costumes são diferentes. E aí você vai se adaptando, vai se entendendo. E aí, quando passou essa fase de adaptação, né, que eu comecei a estudar, fazer cursinho, vestibular, aquela coisa toda, eu já logo estava muito adaptada e eu já sentia muito que meu lugar era aqui. Eu nunca tive vontade nem de voltar para o Sul e nem de ir para outros lugares. Sim. Quando o meu pai falou que a gente ia vir morar aqui, eu falei, não quero. Imagina, eu estava com 17 anos, tinha acabado o 2º grau lá no Rio Grande do Sul, cheia de planos com as minhas amigas. Aí meu pai quer me tirar de lá. Falei, não vou. Meu pai falou, não, você vai. Você é minha filha, você depende de mim, você vai. Agora, se você chegar lá, ficar 6 meses, 8 meses e realmente não se adaptar, aí eu deixo você voltar. Né? No 2º mês eu já não queria voltar. Como é que olha uma orla dessa, que é sair daqui, aqui, tudo maravilhoso. É uma cidade muito encantadora, principalmente quem não nasceu aqui, vem de fora. E é acolhedora. É acolhedora. As pessoas são muito acolhedoras, o baiano ele é muito feliz, ele é muito alto astral, ele sabe lidar com as adversidades. Não é que Salvador seja uma cidade perfeita sem defeitos. Isso aí não. O que a gente está falando é de uma cultura do povo. Né? Tem defeitos como todo lugar tem, mas o baiano ele é tão inteligente que ele sabe se sair desses problemas e deixar que a felicidade, que a alegria dominem, não só ficar... se queixando ou ali remoendo aquela tristeza ou aquela dificuldade, sabe? Eu acho que, para mim, essa é a maior virtude do baiano, né? Quando se fala da alegria do baiano e tal, é por causa disso. O baiano tem essa questão, né, do caliente. Parecido com o carioca, mas o baiano é bem melhor, viu, gente? Eu gosto muito mais, para mim é incomparável. Porque o carioca tem aquela coisa parecida com o baiano, mas tem aquela coisa da malandragem. Tem aquela eu acho... coisa toda. O baiano tem um jeito de viver que eu admiro muito. É que o sulista ele é mais reservado, né? Muito. Muito reservado, praticamente fala ali com os seus ali, se vem alguém de fora ele observa assim. Não é igual o baiano. O baiano você faz uma pergunta, ele te deixa onde você perguntou. Se bobear, ele te convida para casa dele. Pois é. Eu acho assim, o gaúcho, ele também é muito de... Ele leva a vida a sério demais. Ele às vezes não sabe talvez se divertir muito. Tá sempre pensando no trabalho, né? E eu acho que aqui na Bahia, o baiano ele consegue assim, não, eu já trabalhei hoje, agora eu já posso curtir minha vida. Ele sabe dosar o trabalho com o lazer. Eu acho que isso muitas vezes falta para o povo do Sul. Sim. Sabe? Não sei se é pela cultura, pela forma como a gente... enfim, como os colonizadores lá, os alemães, os italianos, como eles foram... criados lá, e isso foi passando de geração em geração, e talvez isso tenha levado o gaúcho a estar sempre muito preocupado, muito estressado, levando sempre a sério demais o trabalho. A ferro e fogo ali. Eu acho que o trabalho, é óbvio que ele é fundamental na nossa vida, porque a gente precisa de dinheiro para viver, né? Mas você também precisa viver, senão não adianta só trabalhar, né? Bem. Aqui minha esposa, quando chega sexta, sábado, e aí vai fazer o quê? Minha filha ainda tem um pouquinho de trabalho para fazer, sim, mas eu quero pelo menos almoçar. Tem que fazer alguma coisa que te dê prazer, né? Senão a vida perde o sentido. Eu acho que é meio que isso. Mesmo até um dia que a gente está trabalhando, só tem domingo à tarde, a gente pega o carro, vai e faz qualquer coisa para dar aquele sensação de que teve a recompensa ali, né? Comprar alguma coisa, comer, tem que sair. Algo que dê prazer. Eu falo muito isso, inclusive quando eu falo de ansiedade, coisas nas minhas redes sociais. Isso é uma coisa que eu trato muito com o meu psicólogo, que é todos os dias arrumar um tempinho para fazer algo que você goste. Isso. Por mais que você trabalhe o dia todo e tal, mas você pode chegar em casa de repente, deitar no sofá e ler um pouco de um livro que te dê prazer. Ou você vai dar uma voltinha numa praça, ou você vai dar uma caminhada na praia, ou molhar as plantas, cuidar das plantas, eu não sei, mas você tem que achar algo
que lhe dê um pouco de prazer durante o dia, né? Eu sei que a gente tem uma vida pegada, por exemplo, se você pegar uma pessoa, sai de casa 5, 6 da manhã, encara ônibus, metrô, aí trabalha das 8 da manhã às 4, 5 horas da tarde, aí tem que voltar para casa. É claro que a vida dela é muito estressante e cansativa, e tem que fazer a comida, e tem que limpar a casa, mas se a gente não prioriza um pouco do nosso dia para fazer algo que nos dê prazer, a chance de cair numa ansiedade, numa depressão, em algo assim é muito grande, né? Esses males, né, da alma, assim. Isso já foi um conselho, eu vou pedir outro para ela aqui. Diana, a pessoa que hoje está CLT e está percebendo que ali chegou o momento dela, qual o primeiro passo assim, para ela buscar a felicidade em algo que dê prazer, que seja remunerada naquilo ali? O que é que você acha? Que aconselha a pessoa a fazer? Eu acho que primeiro você tem que visualizar o que você quer. O que você gosta de fazer, com o que você quer trabalhar. Visualizar para que isso comece a entrar na sua cabeça e você comece cada vez mais a pensar nisso e tentar desenvolver a partir daí o caminho. Né? A partir daí o caminho que você vai trilhar, conciliando com o seu trabalho, para poder aos poucos se desligar disso, né? Porque o meu trabalho mesmo, eu era uma CLT, então eu tinha o conforto da carteira assinada, do plano de saúde, né? Dia 30, invariavelmente, o salário estava lá. Então, a minha questão era, mas isso não está mais sendo suficiente para mim. Eu não posso jogar tudo para cima de uma hora para outra. Isso foram uns 2 anos que eu sabia que eu não queria mais aquilo, mas eu continuava trabalhando com o mesmo afinco, com o mesmo empenho, Sim. com a mesma dedicação. Isso é profissionalismo, viu, gente? Fazendo tudo o que eu tinha que fazer, mas estruturando uma outra carreira, pensando em uma outra coisa. Então assim, deu certo a sociedade com a minha amiga. Se não fosse isso, seria outra coisa. Eu ia procurar uma outra sociedade, uma outra forma, como encontrei também com a Amanda. Sim. Então, assim, eu acho que você tem que primeiro pensar no que você quer. A partir daí, estruturar um caminho como pode ser feito, né? E aí, seguir o seu objetivo. É isso mesmo. E o que ela falou, não é jogar para cima o CLT, não. Ser profissional, entender o momento certo de sair, conversar com os seus gestores, estou pensando em sair, preciso sair, e dar aquele tempo de respiro pensando no outro lado também, porque o gestor precisa de você. Exato. Você te contratou porque ele precisa do seu serviço, do seu profissionalismo, e entender os dois lados também. A gente sabe que... É um conjunto, né? Se você é casado, né? Se você tem filhos, tudo isso tem que ser pensado e planejado. Eu conversei várias vezes, aliás, há muitos anos eu conversava já com meu marido e a gente ia planejando coisas juntos, né? Não é que, você depende do aval, se ele não me deixar. Não é coisa de isso. Deixar, mas é a coisa da parceria. Da comunhão. Como é que a gente pode estruturar a nossa vida para ela ficar bacana, né? E eu poder largar essa segurança do CLT para fazer uma outra coisa, né? Sim, aí justamente o que ela falou é o companheirismo, não é, né? Quem manda, quem não manda em casa, não. Se tá os dois juntos, caminhar juntos. Parceria. É uma parceria. E isso é bacana, quando tem essa parceria, porque fortalece um outro. Você sabendo que ele diz assim, pode ir que eu tô com você, dando certo ou não. Isso é importante, juntos. Entendeu? Minha esposa, ela passou um período trabalhando numa multinacional e ela chegou, não aguento mais. Eu falei, então pronto, filho, vamos nessa, eu tô com você. Ganhava bem, claro, mas não estava feliz. Então foi um período que foi muito difícil, porém quando ela saiu foi uma felicidade. É um alívio. É um alívio demais. Galera, que papo gostoso aqui com Diana, espero revê-la mais vezes aqui. Foi um prazer estar com você e... Coach vai trazer umas coisas para ela aqui. Amiga, prazer de verdade Obrigada, estar aqui, querido. viu? Conversa gostosa, Conversa adorei. gostosa. Espero vê-la aqui mais vezes, como falei, trazer a Mandinha aqui para conhecer o nosso espaço, falar, de repente, as duas juntas falar sobre esse projeto isso aí é do ótimo. curso. Vamos nessa. Já topamos. E pode Tenho contar certeza comigo que a Amanda também. vai querer. Minha empresa de audiovisual aí com vocês nessa caminhada. Muito que puder obrigada. fortalecer vocês aí nessa jornada, estaremos juntos. Vamos juntos. Eu também juntos. estou aqui, sempre disponível. Obrigado, gente. Tchau, tchau.